Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Muito bem-vindo ao programa Palavras da Verdade. E no programa de hoje veremos então sobre a revelação da paternidade dentro da Trindade Divina. Veremos que a paternidade do Pai, ela é confessada e ela também é experimentada pela presença do Espírito Santo na vida do ser humano. E ao mesmo tempo, ela nos concede, ela nos coloca, se fundamenta na comunhão com Deus, na nossa identidade como filhos e também na nossa confiança que temos no cuidado de Deus sobre a nossa vida, bem como a nossa forma de viver como filhos de Deus diante do mundo onde estamos inseridos. Para comentar o tema de hoje, presbítero e professor Jair Cardoso, mais uma vez aqui conosco. Irmão Jair, vamos ver no programa de hoje, estudando sobre a paternidade de Deus, que ela é algo que é revelado na Bíblia Sagrada e que nós vemos que a paternidade de Deus ela não acontece apenas na esfera humana, mas ela é algo eterno revelado na Escritura. E é nesse formato, essa ideia que nós precisamos compreender, que o nosso amigo ouvinte e irmão que nos acompanha deverá compreender. Antes, irmão Jair, o tema de hoje, a paternidade divina, está com o textuário na primeira carta primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, que diz: "E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo." E a verdade prática nos diz que a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. E o texto base da lição de hoje aqui é sobre isso, o aspecto lá apresentado pelo apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, 13 a 16, aonde ele vai apresentar o envio do Filho e o aspecto de que o Espírito Santo é concedido, nos promove essa capacidade de também sermos filhos de Deus. A Bíblia fala sobre a paternidade não apenas na esfera humana, como eu já disse, mas na esfera eterna. O que nós podemos comentar sobre o tema de hoje? Bem-vindo, Padre Senhor irmão Jair. Pode ser, irmão Alex, nossos irmãos, todos sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos dando prosseguimento aqui no estudo sobre a Trindade Divina e nesse ciclo de 3 lições em que nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus e o relacionamento dela dentro da Trindade Divina. E hoje nós vemos então esse tópico da paternidade divina demonstrado não somente na relação de Deus com o ser humano, mas de como a paternidade divina ela se manifesta dentro da Trindade. Então, nós vamos ver que Deus ele revela a sua paternidade por meio da Trindade. Nós vamos estudar isso nessa lição. Nós veremos que essa paternidade ela é reconhecida mediante a confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ela é aperfeiçoada em nós pelo amor de Deus que nos é comunicado por Deus, esse atributo tão maravilhoso que recebemos do Senhor. E com isso é garantido a nossa comunhão com o Pai. E nos capacita, essa comunhão vai nos capacitar a viver com confiança, a viver com fidelidade e essa confiança vai ser demonstrada externamente, demonstrada através da nossa filiação, ou seja, da demonstração da prática da palavra de Deus colocada em nossas vidas. Então, nessa lição, nós estaremos aprofundando esses tópicos mediante, então, a revelação da paternidade, onde nós vamos ver a definição, o que vem a ser paternidade do Pai, a paternidade eterna do Pai. Vamos estudar também que o Pai ele gera o Filho desde a eternidade e também nos concede o Espírito Santo. Como reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida, e nós vamos ver também na lição de hoje a experiência do amor do Pai que vai nos aperfeiçoar, que vai nos dar a garantia de que nós seremos, sim, instrumentalizados com o amor de Deus, e o amor de Deus irá lançar fora todo o medo. Fique conosco, vai ser uma bênção. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, e você é convidado para continuar conosco nesta lição.
Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir e de compartilhar. Muito importante que você faça isso para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Vamos falar sobre a revelação da paternidade do Pai. E aqui nós vamos, nessa sequência do estudo sobre a Trindade Divina, nós vamos então falar daquilo que a gente vê na teologia da doutrina da Trindade, onde trata da teontologia ou da doutrina própria do Pai. Então, como nós podemos, irmão Jair, explicar este aspecto da paternidade de Deus e como a Bíblia revela isso de forma a que hoje nós podemos também entender Deus como Pai, irmão Jair? Nós vamos seguir respondendo essa questão, sistematizando aqui, conforme a lição foi colocada nesse tópico, para nós falarmos sobre a revelação da paternidade do Pai. Então, para isso, nós vamos partir da definição do que é a paternidade do Pai. E nós vemos que ela é, em primeiro lugar, um atributo da primeira pessoa da Trindade. A primeira pessoa do qual nós já falamos em lições anteriores, que é através da revelação que Deus faz na sua palavra, revelando-se Ele mesmo como o Deus, depois a revelação do Filho que encarnou e, por último, lá em Atos 2, a revelação do Espírito Santo na descida do Espírito Santo. Então, por essa ordem pedagógica é que nós entendemos que foi colocada aqui a doutrina da Trindade como primeira pessoa, o Pai, a segunda pessoa, Jesus Cristo, e a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então, essa paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade e que vai operar através do Filho, através do Espírito Santo e também através da sua palavra, a palavra escrita que vem inspirada pelo Espírito Santo. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 6, nós vemos isso demonstrado. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai, seguindo esse entendimento, essa definição, o Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, conforme a palavra de Deus nos descreve, e ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado e ele é aquele que gera o Filho, de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Para que nosso ouvinte possa ter um entendimento, nós vamos ver também que essa definição de paternidade, ela vem a ser uma verdade revelada na Bíblia, que Deus, ele se relaciona, agora falar em relação ao ser humano, ele se relaciona com o ser humano como um pai amoroso, um pai presente e um pai cuidador. E não somente, e não apenas como o Criador e como aquele que julga, aquele que aplica a justiça. Então, como um pai amoroso, nós vemos que ele se importa com cada um dos seus filhos, que somos nós em Cristo Jesus. E também como um pai que cuidador é aquele pai que, além de criador, ele é o mantenedor, ele é o conservador de toda a sua criação e, entre ela, a coroa da criação, que é o ser humano. Então, esse aspecto nós vemos o que vem a ser a paternidade de Deus, a paternidade do Pai. E ela é superior a qualquer ser humano, a paternidade de qualquer ser humano. Prosseguindo nesse estudo sistemático, nós vamos ver a paternidade eterna do Pai. Ela, nesse aspecto, a paternidade de Deus, ela não tem início no tempo. Deus é Pai desde a eternidade, desde sempre. Nós vemos isso na oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, versículo 5, em que Jesus diz: "E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." E esse texto ela vai nos ensinar que o relacionamento entre o Pai e o Filho, entre Deus e Jesus Cristo, ele é anterior à criação do mundo espiritual, ele é anterior à criação da terra, à criação do homem, ele é desde a eternidade.
e esse texto revela a identidade de Deus como Pai. Ela é eterna. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai. Ele sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito. Continuando ainda, vamos falar sobre o fato do Filho ser gerado. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho, ela não implica criação. Jesus, ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. A palavra vai nos dizer em João, no capítulo 5, versículo 26, dessa forma: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso significa que o Deus Pai, ele não recebeu a vida de ninguém, que ele é autoexistente, e o Filho, gerado pelo Pai, também é autoexistente. O Filho não foi criado, mas ele foi eternamente gerado. Vamos tentar explicar um pouquinho de uma forma mais fácil. O Filho foi gerado e não criado. O Filho é gerado do Pai na eternidade, não criado no tempo. E isto significa que não houve um momento no tempo em que o Filho passou a existir. O Filho, outra questão, o Filho procede do Pai eternamente. Pai e Filho existem em relacionamento eterno. Eles coexistem eternamente. E, para concluir esse pensamento do Pai que gera o Filho, nunca houve pai sem filho e nunca houve filho sem pai. Nunca houve Deus sem Jesus e nunca houve Jesus sem Deus, conforme a palavra do Senhor. E com isso, nós, nessa elaboração da revelação da paternidade, nós vemos que o Pai, ele nos concede o Espírito. O Espírito Santo também, ele tem a sua origem no Pai, mas de uma forma distinta. Ele procede do Pai, ele é enviado pelo Filho e nos faz saber que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, é uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida. E nós, pela palavra de Deus, nós vemos que o Espírito Santo é o próprio Deus e ele é enviado para estar conosco para sempre, e ele é aquele que nos aproxima do Pai e ele é testemunha eficaz da nossa salvação. O Espírito Santo nos dá a certeza da nossa salvação, porque ele testifica, o Espírito Santo testifica juntamente ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E ainda, para concluir esse tópico, irmão Alex, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 1, então, falando sobre a revelação da paternidade do Pai. E aí nós vemos que essa paternidade, irmão Jair, ela não é apenas um título, não é um título sobre Deus, mas é a identidade de Deus. Deus é Pai eterno. A Bíblia apresenta ele com o aspecto da eternidade paterna de Deus como o Pai das luzes, né? E interessante, o irmão Jair mencionou o capítulo 4, versículo 6 da carta aos Efésios, onde diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aqui nós vemos 3 aspectos desta paternidade do Pai. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que é sobre todos, fala da soberania de Deus. Deus está sobre todos. Por meio de todos indica a ação da forma que Deus se manifesta e se revela e atua de forma de providência, aspectos da providência divina, e em todos fala
da revelação de relacionamento, a revelação relacional de Deus com todos. E aí nós vimos aqui aquilo que a palavra do Senhor declara lá em capítulo 8, versículo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz: para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então, quando nós dizemos que Deus é o Pai, que Deus é o Pai, que o Pai é a fonte, nós não estamos dizendo que ele é mais um Deus, mas que ele é o princípio de relacionamento já contido dentro da Trindade. Conforme o irmão Jair mencionou, é princípio sem princípio. Então, nesse tópico sobre a revelação da paternidade do Pai, nós vimos então sobre que essa paternidade ela é eterna, ela está revelada na Trindade, ela também foi manifesta no Filho. Ponto 3, nós vimos sobre a geração do Filho, e o irmão Jair explicou muito bem o que é o Pai gerar o Filho, e também vimos que ela é comunicada a nós pelo Espírito Santo. Ou seja, quando a gente vê o que a Bíblia fala da paternidade de Deus, não é fruto de uma mente fértil, não é uma projeção de uma carência humana, também não é algo que é construído a partir das vivências dos homens na terra, como alguns podem pensar. Mas nós vemos que ela é fundamentada na palavra de Deus através da revelação progressiva com que Deus tem se revelado aos seres humanos. Irmão Jair, tópico 2, nós vamos falar então sobre reconhecendo a paternidade do Pai. Então nós estudamos no tópico 1 sobre a paternidade do Pai que é revelada e já revelada no seu aspecto eterno. Nós vimos que o Pai é eternamente Pai, que ele é o que gerou o seu Filho, num sentido eterno, já explicado. Não. Irmão Jair, no tópico 1. Irmão Jair, tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai, temos 3 pontos: confessar a Cristo como Filho, a perfeição do amor do Pai e as bênçãos da filiação divina. No tópico 1, nós vimos sobre a eternidade do Pai. O Pai é eternamente Pai. Ele não passou a ser Pai em determinado momento. E aí nós vimos ali a relação eterna da Trindade, onde o Pai, o Filho e também o Espírito Santo se relacionam. Agora, nós vamos ver esta revelação da paternidade do Pai para o aspecto do envolvimento humano, ou seja, que nós vamos ver que nós, criaturas de Deus, também temos uma posição, um posicionamento diante de Deus que faz de Deus também ser o nosso Pai, como já falamos. E aí nós temos o caminho que nós trilhamos para alcançar e vivermos essa característica de relacionamento com Deus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai, irmão Jair? Irmão Alex, ao homem natural é dado as coisas naturais. Ao homem espiritual, Deus dá a revelação daquilo que é espiritual. E para ter entendimento e reconhecer a paternidade do Pai, é necessário que haja um nascimento espiritual. É necessário que o ser humano, que é feito criatura de Deus, que Deus cria, que Deus ele tem o compromisso de manter, ele é o mantenedor da sua criação e em todos os aspectos, de manter o equilíbrio da sua criação, seja as coisas da natureza, como também o ser humano. E é necessário o ser humano reconhecer, então, em primeiro lugar, confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, confessar o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. E isso é um ato central da fé cristã. Não tem como reconhecer a paternidade do Pai sem antes reconhecer Jesus Cristo como o Filho do Pai, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Nós vemos em 1 de João, no capítulo 4, versículo 15, que vai nos dar essa ilustração.
qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, para ter um relacionamento com o Pai, somente através da confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E reconhecer essa filiação divina, ela é muito mais do que aquele ato privado de que a pessoa, não, eu reconheço Jesus como Senhor e meu Salvador, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, mas ele faz isso no particular, no individual. E a Bíblia, ela nos mostra que é preciso fazer isso, esse ato público. Deus mostra que nós precisamos demonstrar publicamente a nossa confissão de fé. Isso está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, que diz que se com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Filho, o Salvador, e com a tua boca confessar isso, você será salvo. Então existe a necessidade do interior da alma da pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo e também expressar isso publicamente. E a recomendação de Jesus Cristo em relação a isso é através do batismo, de nós nos identificarmos publicamente com Jesus Cristo, com a sua obra, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua pessoa, através desse ato público. Então, essa capacidade de nós nos relacionarmos com Deus, ela só vem através do ato sobrenatural, da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é pelo mérito humano, não nasce da carne, não nasce da vontade humana, não nasce da persuasão humana, mas dessa ação, da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como o Filho é a única forma legítima de ter acesso ao Pai. A palavra nos coloca isso. João capítulo 14, versículo 6. E negar o Filho é negar esse acesso ao Pai. Então, nós vemos aqui que para reconhecer a paternidade do Pai é necessário confessar a Cristo como Filho, como Senhor, como Salvador. E um outro passo necessário é se deixar ser moldado, se deixar ser aperfeiçoado pelo amor de Deus. Esse atributo divino que nos é comunicado por Deus, através do Espírito Santo, através de um relacionamento com Deus. Então, por que é tão importante isso? Porque o amor, ele faz parte da natureza de Deus. A Bíblia é tão enfática que diz que Deus, o amor, ele faz parte da essência de Deus e chega a declarar que Deus é amor. Deus é amor, nós vemos lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos que o amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. É um relacionamento comunicado através do amor. E esse amor do Pai, ele não é um amor de relacionamento entre homem e mulher, entre pai e filho terreno. Ele é um amor sacrificial, demonstrado através da morte de Jesus Cristo, através do envio de Jesus Cristo para cumprir a missão de redentor da humanidade. E esse amor de Deus, ele nos adota como filhos e tendo os direitos de filhos legítimos de Deus. E esse amor, uma outra característica desse amor, que ele é inquebrável. Nada pode deter as circunstâncias e nos separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, ou a seguir, os versículos, eles vão nos dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele cita aqui uma série de atos. Fala sobre a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que esse amor de Deus, ele é inquebrável e ele é nos comunicado. E também a característica desse amor,
que ele é pessoal. Ele não é somente geral, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele é individual. Deus se relaciona com cada um que aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador de sua vida. E desta forma, nós vemos que o amor do Pai, ele é a fonte da nossa nova vida em Cristo Jesus. A nossa salvação brota exatamente da abundância do amor de Deus sobre nós. E nós vemos, ainda reconhecendo essa paternidade do Pai, que nós confessamos Jesus como Senhor, e o amor de Deus ele vem ser aperfeiçoado em nós, nós temos as bênçãos advindas dessa filiação divina. As Escrituras, elas afirmam que o amor de Deus ele lança fora todo medo. Qualquer aspecto de medo, seja o medo do porvir, seja o medo do presente. E aqui nós vemos que o amor de Deus, ele é perfeito para conosco, até mesmo naquele dia em que Deus vai julgar as nossas obras. Nos mostrando, sim, ali uma segurança, uma confiança nesse julgamento, porque todo o medo, toda a dúvida, Deus, ele lança fora. O amor de Deus lança fora, estabelece uma segurança, estabelece uma confiança dessa nossa condição como o Filho de Deus. Filhos de Deus, não mais o crente como um escravo do pecado, do erro, ameaçado pela condenação, pelo castigo eterno, mas sim livre, amado e aceito em Cristo Jesus Cristo, não existindo mais medo da condenação. E o verdadeiro amor aperfeiçoado em nós, pelo Espírito, ele retira todo medo, pois no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Muito bem, meus irmãos. Tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai. E aqui vimos, então, essas 3 formas de conseguirmos reconhecer essa paternidade: pela confissão de Cristo como Filho, pela experiência do amor do Pai e também pela vivência das bênçãos da filiação. E aqui é importante nós frisarmos que ninguém pode reconhecer verdadeiramente o Pai a parte de Jesus Cristo. Ninguém pode ter esse reconhecimento sem Jesus. Ninguém vive como filho de Deus sem a ação do Espírito Santo, e esse reconhecimento da paternidade do Pai, ele tem sempre 2 aspectos. Primeiro, centrado em Cristo, e ele também é espiritual. E aí, o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 11, versículo 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aqui nós temos algo muito importante, que é o acesso do Pai é mediado pelo Filho. Isso Jesus deixou muito claro. Então ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Disse Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda coisa que nós entendemos é o conhecimento do Pai depende também da revelação do Filho. Aquilo que o ser humano pôde conhecer de Deus, a revelação maior, suprema, estava no Filho. E isso é extremamente importante nós termos em mente para que nós possamos confessar a Cristo como Filho. Agora, o contrário também é apresentado pela palavra. Negar o Filho é automaticamente negar o Pai. A Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 23 da primeira carta de João, que todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E isso mostra que a paternidade de Deus, ela não é reconhecida de forma geral, de forma genérica. Todos são filhos de Deus. Esta é uma expressão que, então isso é um equívoco tratar da paternidade de Deus como algo universal. Mas a Bíblia, ela é enfática, ela é categórica em dizer que a paternidade de Deus está centralizada em Cristo Jesus. Nós não podemos ter Deus como Pai se rejeitamos Jesus como o Filho de Deus. E aí nós vemos então o cerne
da forma como reconhecemos a paternidade do Pai. Primeiro, a fé em Cristo Jesus. Se você crê no Filho, então você tem o Pai. A confissão pública e também a submissão ao senhorio de Jesus. Não apenas declarar Jesus como o Filho de Deus, mas também como o Senhor da sua vida. E quando confessamos o Filho, então nós somos inseridos nesta relação de filhos e passamos a chamar Deus de Pai, não pelos nossos méritos, mas pela graça e pelo amor de Deus. Falando nisso, é algo muito importante mencionado aqui pelo irmão Jair, que quando nós confessamos a Cristo como Filho de Deus, o próximo passo é nós vivenciarmos, nós reconhecermos a paternidade de Deus como Ele é e qual é a natureza, o caráter desta paternidade. E a Bíblia ela é muito clara em dizer, e o irmão Jair destacou, que Deus é amor. Deus não apenas ama, mas Deus é amor. O apóstolo João, capítulo 4, versículo 16 da sua primeira carta diz: "E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele." Observe que, como eu já disse, Deus não apenas tem amor, mas Ele é amor. E é isso que nós precisamos entender com profundidade, esse amor que é tão grande, tão maravilhoso, que inclusive é a expressão e o textuário da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meu Jair, chegamos ao tópico terceiro, onde nós vamos falar sobre o tópico a experiência do amor do Pai. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? No tópico anterior, a gente viu a necessidade de reconhecer a Cristo como Filho para reconhecer a paternidade do Pai. E nós vimos também que é necessário reconhecer o amor de Deus, que Deus é amor e, em consequência disso, nós temos as bênçãos da filiação divina. E agora, então, nós vamos ver a experiência do amor do Pai em nós, aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Deus demonstra em nós, e isso em relação ao amor de Deus. E falando sobre o amor de Deus, ele é aperfeiçoado no crente. E esse aperfeiçoamento do amor de Deus no crente, ele é fruto, ele é a obra do Espírito Santo. E guardar a palavra, ela é o meio pelo qual o amor divino ele vem ser aperfeiçoado, amadurecido e também fortalecido em nós. Em 1 de João, no capítulo 2, versículo 5, vai nos mostrar exatamente isso, que nos diz assim: "Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele." Então, guardar a palavra, a sua palavra nesse versículo, significa viver a prática da palavra, a prática da mensagem, e com isso vai demonstrar a evidência exterior daquilo que está no nosso ser. Ou seja, o amor de Deus, o verdadeiro amor por Deus que nós temos, por esse Deus maravilhoso, quando nós guardamos a palavra do Senhor. Não há um amor verdadeiro, não há um amor genuíno a Deus sem esse compromisso concreto da vontade de realizar a vontade de Deus, a vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo que sejam nas pequenas coisas, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. Ele é acrescentado em nós, ele é desenvolvido em nós, esse amor que é comunicado por Deus. E esse amor, ele é a marca daqueles que são filhos de Deus. O amor, ele vai distinguir verdadeiramente os filhos de Deus. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 12, nos mostra: "Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor." Nós vemos nesse versículo que Deus, ele é invisível. A palavra nos diz que Deus, ele é espírito, mas o seu amor que habita em nós, ele se torna visível à humanidade que nos cerca
porque o amor vivido pelo crente através do compromisso, da vivência, da prática da palavra de Deus, ela é demonstrada a esse mundo exterior. E aí, quem ama verdadeiramente a Deus, ele revela que conhece esse Deus. E tudo isso ocorre não por nosso mérito, não pela nossa vontade, não pela nossa força, mas porque nós fomos amados primeiro. E essa é a essência cristã. Essa essência cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E isso vai indicar que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar, elas são respostas incondicionais a esse amor divino. Nós fomos amados antes de qualquer mérito nosso, de qualquer coisa que a gente possa fazer por merecer, porque nós fomos amados no pior estado possível, imerso no pecado, e Deus nos recebe e nos faz como filhos de Jesus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre a paternidade divina, e chegamos então ao final da exposição de hoje. Vimos aqui 3 tópicos falando sobre o aspecto da paternidade divina, algo muito maravilhoso e que nós devemos pensar. No primeiro tópico, nós vimos que a paternidade do Pai ela é eterna, ela traz a característica de que ela é trinitária, pelo fato do envolvimento da Trindade divina, e que também é revelada através da sua palavra a nós. Ali vimos no tópico primeiro que o Pai sempre foi Pai, mesmo antes da criação do mundo e também do tempo. Ele tem um relacionamento com o Filho, e esse relacionamento eterno, compartilhando da mesma essência, mas numa coisa extraordinariamente linda, gloriosa, há ali a relação do Pai com o Filho, e também o Espírito Santo, que procede de Deus, o Pai, é enviado pelo Filho para incluir a cada um de nós nesta comunhão perfeita. Vimos também no tópico 2 sobre a necessidade de reconhecer a paternidade do Pai, e no tópico 3 a experiência do amor do Pai. Irmão Jair, chegando ao final do programa, o que nós podemos concluir do assunto que estudamos hoje, irmão Jair? Nós concluímos então um ciclo de estudos em 3 lições sobre a pessoa de Deus. E na lição de hoje, sobre a paternidade de Deus, que ela é revelada nas Escrituras de uma forma plena, e a ação conjunta, a ação da Trindade divina. Que Jesus, ele revela a paternidade do Pai, e o Espírito Santo nos ensina e nos conduz a isso. Nós entendemos que para reconhecer a paternidade do Pai é necessário reconhecer, confessar o Filho, confessar a Cristo, e que nós amamos a Deus porque nós fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência à palavra de Deus, e assim demonstrar o amor de Deus e ter uma comunhão, um relacionamento íntimo com esse Deus. Deus abençoe a tua vida. No próximo programa estaremos juntos novamente. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final do programa de hoje. Deus não é apenas Senhor, Deus ele é Pai. A nossa fé ela não está baseada no medo, mas no amor com que Deus nos amou, e a nossa obediência não é fruto de um medo, de uma obrigação, de um jugo, mas da nossa filiação de Deus. Somos filhos de Deus. E porque nós cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Filho de Deus. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos no próximo programa, continuando o estudo A Trindade Divina. Nos vemos lá. Até lá, na paz do Senhor.